Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Você do Instagram, continue assistindo. Nós vamos falar hoje sobre equilíbrio emocional. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Fala pra mim de onde você me assiste nessa noite. É muito bom ter você com a gente aqui, viu? Sensacional. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí no Instagram, vai convidando o povo para estar conosco, usando essa pipazinha que está embaixo aí, chamando o pessoal para estar conosco hoje à noite. Você do Facebook também vai compartilhando, chamando as pessoas para estarem conosco nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas a mais uma noite. Hoje é dia 29 de setembro e é uma segunda-feira à noite. Mais um bom dia e também uma boa tarde para aqueles que vão assistir num outro momento. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Sejam muito bem-vindos e também bem-vinda à minha série de lives. E eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Que tal, hein? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional. E você que está chegando aqui agora, me faz um favor para ajudar aí na questão do algoritmo aí das redes sociais. Se você que está no Instagram, aperta nessa pipazinha aí, nesse aviãozinho que tem aí embaixo, vai aparecer uma lista dos teus amigos, vai clicando e marcando o máximo que você conseguir e coloque aí em concluir. E você estará chamando as pessoas para virem para o Instagram também, os teus amigos. E você que está aí no Facebook, compartilhe nesse instante para que chegue ao maior número de pessoas, para que estejam conosco também aqui nesta live. Um recado muito importante, pode ser que até o final eu esqueça, talvez amanhã a gente não terá live, tá? Só para você ficar atento aí, talvez a gente não tenha live, porque eu estarei aí em viagem, em processo de mudança, então pode ser que eu não esteja ao vivo à noite, tá bom? Só para você saber. Quero começar a live de hoje com um pensamento, e esse pensamento aqui, ele é um pensamento muito sério, muito forte, e vai te ajudar aí bastante aí nessa sua caminhada em busca do equilíbrio emocional. Todos nós estamos numa luta e entendemos que os maiores inimigos estão dentro de nós, eles não estão fora, eles vivem dentro de nós. E nós estamos em busca, então, do conhecimento para ter o autocontrole e reassumir o controle da nossa mente. E eu queria começar a live de hoje com um pensamento muito forte. E o pensamento é o seguinte: o equilíbrio emocional é a única forma de domar os nossos sentidos. Uma mente descontrolada significa uma vida sem harmonia. Domine os teus pensamentos antes que eles dominem você. Domine os teus pensamentos antes que eles dominem você. Tudo na vida precisa de equilíbrio, certo? Sim ou não? Concorda comigo? Tudo na vida precisa existir equilíbrio. Muitas vezes deixamos o excesso tomar conta, ou ao contrário dele, deixamos todo o dia a dia desequilibrado e acabar aí nos prejudicando. Deixar que as emoções ruins elas prevaleçam ou não calcular os riscos de algo é um exemplo desse extremo. Então, quando você permite que emoções ruins elas estejam prevalecendo, ou quando você não calcula os riscos, isso aí é algo que vai complicar. Mas a boa notícia é que todos nós podemos resolver isso. Cuidar de si mesmo é o primeiro passo e em seguida levar para as outras esferas da vida. E aí eu queria começar a live dessa noite te fazendo uma pergunta. Você leva uma vida equilibrada? Você aí do YouTube, você aqui do Instagram, você aí do Facebook, você leva uma vida equilibrada? Você está cuidando das suas emoções? E eu sempre costumo dizer, se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter sérios problemas no futuro. Porque a base de toda a situação são as nossas emoções. E a ciência já comprovou hoje que nós temos aí uma cerca mais ou menos de 90% das doenças que nós temos, que arrebentam o nosso físico, são doenças psicossomáticas. Ou seja, doenças que nasceram na minha ou na sua mente.
Doenças que nasceram na sua mente são doenças que vão arrebentar você, doenças que vão destruir você. Então imagine, 90% das doenças são doenças psicossomáticas. E eu comecei a live aqui te fazendo uma pergunta depois do nosso pensamento, e a pergunta foi exatamente essa: você tem levado uma vida equilibrada? Você está cuidando das suas emoções? Você está cuidando de você emocionalmente falando? Porque muitas pessoas acabam cuidando do corpo e vão malhar o corpo e a academia e não sei mais o que, e parará, mas esquecem de cuidar o principal, esquecem de cuidar a sua mente. E quem não cuida da sua mente vai estar encrencado no futuro. E uma das coisas mais importantes é a nossa saúde mental. O teu maior ativo é a tua mente. Se você não está cuidando da sua mente hoje, você está encrencada, você está encrencado. E nossa parte emocional também precisa ser saudável. Nossa parte emocional precisa ser bem cuidada. Só que a maioria das pessoas do mundo, eles não se preocupam com isso. Tem gente que não cuida nem do corpo, né? Mas tem gente que cuida só do corpo. E aí quer ficar saradão, quer ficar barriga trincada, quer ficar a coisa mais linda do mundo. Mas mentalmente às vezes está destruído. Mentalmente às vezes está podre. E aí quando você olha para isso, a nossa parte emocional também precisa ser saudável, também precisa ser cuidado. Simplificando nessa live aqui, se você não estiver emocionalmente estável, aí a sua vida será difícil, a sua vida vai se encrencar, a sua vida vai complicar. E o equilíbrio emocional, ele é vital para você ter uma vida boa, porque sem ele você está sujeito a colapsos emocionais que podem espiralar e arruinar então uma temporada ou grande parte da sua vida. E o equilíbrio emocional é o equivalente, para você ter uma ideia, no mundo do boxe, você ser capaz de você levar um soco e você ficar com os pés no chão sem entrar em pânico. Então o equilíbrio emocional é como se você estivesse levando um murro de um dos maiores boxeadores da sua época ou nos dias de hoje, e você levar um soco dessa criatura e você permanecer com os pés no chão e você não entrar em pânico. Tá conseguindo entender? Então o equilíbrio emocional é levar um soco de um grande boxeador e você ainda continuar com os pés no chão e você ainda não entrar em pânico. E eu queria trazer para você nessa live, no dia de hoje, 3 chaves muito importantes para o equilíbrio emocional. Então, se você tem costume de tomar nota, anote. 3 grandes chaves para você conseguir o equilíbrio emocional, que muita gente não está nem aí, não se preocupa, mas alguns estão em busca disso, e eu fui atrás disso também, pelo período da minha vida que eu passei, que foi um período muito amargo, e você já conhece a história, e eu então fui em busca do equilíbrio emocional. E 3 chaves são muito importantes para você conseguir isso. E o equilíbrio emocional, ele é muito semelhante à resiliência. A resiliência pode ser traduzido como força, né? Pois os 2 termos envolvem a capacidade de resistir a adversidades. Significa você permanecer ativo, significa você se levantar depois de uma forte queda. Você conseguir se levantar mesmo depois que arrebentem você. Você conseguir se levantar mesmo depois que alguém acabe sendo infiel para você, alguém destrua o seu relacionamento, alguém arranque as coisas da sua vida, alguém tira o teu chão de baixo. Mesmo assim, você conseguir ser resiliente, ter força, você conseguir resistir à adversidade, você continuar ativo mesmo depois de uma queda. É como levar então golpes e socos menores da vida sem perder o equilíbrio. A vida bate muito, gente. Ah, como a vida bate demais na gente. Sem se falar os vampiros emocionais, esse monte de vampiro emocional que existe à nossa volta, que vem para drenar a nossa energia, tira a nossa saúde, tira o brilho dos nossos olhos. E pior de tudo, que eles estão nos mais variados locais. Eles estão dentro da nossa família, eles estão aí nos relacionamentos, eles estão nos estudos, na escola, na universidade, eles estão nas igrejas. Se tem nas igrejas, é o que mais tem gente assim. E quando você olha para esse tipo de coisa, é como levar socos, né? Golpes menores da vida sem perder o equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio, você acaba perdendo o equilíbrio, então é porque você não está emocionalmente estável. E por não estar emocionalmente estável, você pode ter um problema muito sério. Você pode correr um risco maior de ser derrubada, de ser derrubado
e acabar sendo desmaiado então aí pela vida. E aí é um problema muito sério. E nessa live eu quero te apresentar então essas 3 chaves e eu queria que você prestasse atenção, se estiver tomando nota, anote aí, de como você manter a compostura diante de uma vida que em muitos momentos ela é bem difícil. Então a primeira chave para você ter equilíbrio emocional se chama ajuste sua perspectiva. Ajuste sua perspectiva. O que é isso, Uriel? Vamos parar um pouquinho e começar a pensar aqui em alguns exemplos, tá? Os exemplos que eu vou te dar hoje à noite aqui pode ser que não tenha muito significado para você. Mas como eu falo para um grande número de pessoas, tanto no YouTube, que está aqui, no Instagram e também no Facebook, aí a gente tem uma grande quantidade de pessoas e a gente tem vários tipos diferentes de situações acontecendo na vida dessas pessoas. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui para a gente pensar e trabalhar em cima. Então ajuste a perspectiva, é a primeira chave. Então vamos imaginar aqui que algo ruim acabou de acontecer com você. E vamos imaginar aqui que o seu carro quebrou. Então se você tem carro, isso aí pode ser que seja para você. O carro quebrou, estragou no lugar que não deveria estragar e você está numa situação complicada. E isso acabou mexendo com você porque você estava indo numa viagem ou você tinha que fazer determinada coisa. E complicou aí a sua vida e aí é uma tristeza, na verdade. Eu lembro que quando eu era garoto, eu não posso dizer quando eu era pequeno, porque eu ainda sou, mas eu lembro que eu estava indo numa viagem com o meu pai, a gente saía da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, até uma cidade do interior chamada Teixeira Soares. Meu pai tinha um compromisso religioso lá naquela cidade e a gente saiu, era um sábado de manhã, acredito que era um sábado, e a gente estava indo de carro, era uma linda de uma Aero Willys, uma Itamaraty, carros de antigamente, né? E de repente você que passou dos 15 já ouviu falar desse carro, e a gente estava indo numa viagem e eles estavam abrindo a estrada, então eles estava a coisa mais linda, um tapete que estava, mas era tudo terra, porque os tratores haviam passado, então haviam limpado e estava seco, né? Não estava úmido, estava a coisa mais linda. E eu lembro que num determinado momento da viagem ele avistou uma pedra no meio da rua, mas era uma grande pedra de barro. E aí ele quis estourar aquela pedra de barro e ele até embalou o carro e ele bateu naquela pedra, só que ela não era de barro. Ela estava coberta de barro, mas era um tremendo de um concreto mesmo, pedra bruta que existia ali. E aquela pedra destruiu o carro por baixo, arrebentou com o carro dele por baixo. Imagine, a gente estava viajando e ele tinha um compromisso, ele tinha horário para chegar lá e ele não conseguiu então chegar lá, ou seja, nós não conseguimos. O compromisso era do meu pai, mas a gente não conseguiu chegar lá. Por que a gente não conseguiu chegar lá? Porque ele inventou de querer estourar aí então uma pedra. E ao momento em que ele tentou aí estourar aquela pedra, era uma pedra disfarçada, ou seja, ela era uma pedra de concreto puro, praticamente de rocha, mas ela estava toda enlameada, destruiu o carro por baixo. A gente voltou com muita dificuldade, a gente conseguiu voltar, porque nós não estávamos muito longe de casa, acredito que estávamos uns 40, 50 quilômetros ainda, que a gente havia recém saído, e o carro quebrou exatamente num lugar que não deveria quebrar. Destruiu esse carro por baixo, esse carro nunca mais foi o mesmo. Ou seja, um ato impensado de querer bater numa pedra acreditando que era de barro e não era. Então são circunstâncias na nossa vida que nós enfrentamos, circunstâncias em que nós temos sérios problemas. E o desequilíbrio emocional ele acaba exatamente vindo por crises e quadros e situações que acabam entrando para a nossa vida que nós não esperávamos. E então imagine, o carro quebrou e acabou com você aquilo. Ou de repente você fraturou o pé e tudo ao mesmo tempo, né? Mas vamos brincadeira à parte, né? Isso aí são uns exemplos separados. A nossa resposta emocional imediata aos eventos negativos da vida costuma ser mais forte e mais carregada negativamente do que é necessário ou do que deveria ser necessário para aquela situação. Isso porque raramente a gente espera que essas coisas aconteçam. Você nunca está esperando uma desgraça na sua vida, tá? Você nunca está esperando o dia que a mulher resolveu trair você. Você não esperava isso, mas ela foi lá e fez.
Você nunca estava esperando o dia que o marido colocou a roupa na mala e resolveu ir embora. Você não estava esperando. Você não estava esperando a morte, talvez, de um filho. Não esperava, de repente, um acidente que aconteceu com você. Não esperava isso. Você tinha uma vida e, de repente, a tua vida se foi. Você não esperava que, de repente, alguém puxasse teu tapete na empresa ou que alguém arrancasse o chão debaixo dos seus pés, te produzindo muita dor. Você não esperava esse tipo de coisa, algo ruim viesse a acontecer com você. E quando a gente olha para uma situação como essa, a nossa resposta imediata a isso é a gente entrar no desequilíbrio, porque a gente não está nem esperando esse tipo de coisa. Mas ele veio, e quando vem, ela vem para nos machucar, ela vem para nos maltratar, ela vem para nos tirar do jogo, ela vem para nos neutralizar, e quando você perde o equilíbrio, já era. Então, como seria a nossa resposta a uma situação como essa? Então, vamos usar o exemplo aqui agora, lá que eu brinquei no começo lá, do carro, e acabei até contando a história. Imagine que o seu carro quebrou, e quando você olha para uma situação, como não perder o equilíbrio? Se você ficou no meio da estrada, se você ficou, imagine, você numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como tantas outras grandes cidades que existem, o teu carro quebrou no meio de uma grande avenida e você ficou trancando o espaço, os motoristas buzinando e tudo louco e gritando com você. É lógico que o teu equilíbrio vai fugir de você. Mas como que você conseguiria então manter o equilíbrio numa situação como essa? É fazendo um exercício mental e parando e pensando. Lembra da chave? A chave aqui era ajuste a sua perspectiva. Então, como que você poderia fazer uso disso daqui para você se fortalecer? É você parar um pouquinho e pensar, apenas 10 a 20% das pessoas no mundo possuem um carro. E se você tem um carro e ele quebrou, significa que você faz parte dos 10 a 20%. Ou seja, eu tenho sorte. Apesar do carro ter quebrado, eu sou uma pessoa de sorte. Eu estou dentro do grupo de pessoas que têm um carro. Outros não têm a mesma sorte que eu, apesar do meu ter quebrado. Mas eu tenho um carro, então percebe agora a mudança de perspectiva? E aí quando você muda a perspectiva, então você tem muita sorte, além daqueles que não possuem carros. Muitos outros certamente tiveram avarias piores até do que você, ou mais inconvenientes. E além disso, um carro que estragou pode ser consertado. Você pode consertar o seu carro. E esse incidente não é tão terrível quanto parece agora. Então, quando você ajusta essa mudança de perspectiva, você consegue enxergar de uma outra maneira. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. O seu relacionamento terminou. E junto o relacionamento tendo terminado, ele acabou com você. Porque poderia estar envolvido aí uma infidelidade da esposa, poderia estar envolvida aí a questão, sei lá, de um marido ter feito alguma coisa errada contra você, ou simplesmente se cansou e disse vou embora, mas o casamento acabou, ou um namoro aí acabou. Então quando você olha para isso, ajustando a questão da perspectiva, você para por um instante e você pensa, então, e deveria ser assim. E uma tragédia que existe numa situação como essa é que as pessoas ficam pensando só no pior. Só na desgraça. Por quê? Porque 99% das pessoas, quando tem uma crise, quando tem um problema seríssimo que envolve o campo emocional, a pessoa foca onde? Na foto. Paralisa a foto da desgraça dela, o acidente, a morte, o divórcio, a separação, a coisa ruim que aconteceu e para na foto. E você não é uma foto, você tem um filme da sua vida e você paralisa na foto. E aí você fica se martirizando, se machucando, se maltratando, lambendo a ferida de volta que você criou no teu cérebro ou permitiu que entrasse para dentro de você. Só ali, ó, na ferida. Focando na foto. Quando você olha para isso, então, como que você resolve? Ajuste a perspectiva. Você para e pensa assim. Você lembra dos bons momentos que você teve, das lições que você aprendeu. Você pensa agora na emoção de agora ser uma pessoa livre, novamente. E se você desejar encontrar uma outra pessoa para a tua vida que seja mais adequada ou adequado para você, você vai lá e faz. E você lembra da minha história, devido ao trauma e à crise que eu passei. O último dia que eu vi a pessoa que eu dividi a minha vida, devido à escolha que ela havia tomado, eu levei ela para almoçar, eu peguei ela no colo, eu dei um beijo no rosto dela, agradeci pelos 27 anos que a gente dividiu a vida e deixei ir. Eu quase morri depois disso. Mas deixei ir, porque uma vida inteira eu ensinei
como terapeuta de família, que ninguém é de ninguém. Você se permite estar com alguém. Então, a partir do momento que ela fez uma escolha, eu peguei e fiz exatamente o que eu acabei de falar. Lembrei dos momentos bons, das coisas que aprendi com ela, das coisas incríveis que ela fez ao meu lado. Liberei perdão, beijei o rosto dela, agradeci pelo período de tempo e deixei ir. Quase morri com isso. Mas quando você olha para uma situação como essa, você está alterando a perspectiva, você está ajustando a perspectiva. E aí hoje eu sou uma pessoa livre. Vai chegar um momento que vou reconstruir a minha vida? Vai chegar. Eu tenho desenhado isso, eu tenho dentro do meu quadro de visualização. Mas na hora certa, no plano certo, na mão de Deus, isso vai acontecer. Ainda não é tempo, não estou preparado para isso. Então, quando você olha para esse tipo de coisa aqui, você tem como ressignificar. E quem estava dentro da semana do seu destravar emocional, você lembra lá que eu ensinei uma técnica incrível para você ressignificar dor. E quando você ressignifica a sua dor, meu amigo, você vai em frente. Um outro exemplo, vamos imaginar aí que você fraturou aí o seu pé. E aí você tem que pensar o seguinte: fraturas podem curar, não é o fim do mundo. Fraturas podem curar. Além disso, você finalmente tem uma desculpa legítima agora para você se empanturrar com aquela série de TV que você gostaria de assistir, né? Aquela série de TV que você gostaria de assistir. E você também tem tempo para colocar em dia, quem sabe, as tuas leituras, que de repente você está atrasado ou nunca leu. Mas há pontos, então, aqui, quando você olha, ó, um pé saudável, claro que é melhor, mas você quebrou ele. E aí, vai perder o equilíbrio emocional por causa disso? Um pé saudável é melhor que um pé machucado, mas ainda há pontos positivos a serem considerados. Ou seja, toda e qualquer situação, por mais grave que ela seja, você consegue ressignificar esse tipo de situação. Porque não era algo que você esperava, apareceu para a tua vida. E aí, vai enfrentar como? Quando eu fui para o fundo do poço no caos das emoções, eu estava a ponto de desistir da minha própria vida. Eu já te contei essa história e eu pensei em tirar a própria vida. Mas eu tinha que passar por um processo de ressignificação de dor. As pessoas vinham para mim e diziam: você tem que tomar remédio, você está muito doente com as coisas ruins que haviam me feito. E eu pensei em desistir, porque pessoas que eu confiava, pessoas que eu acreditava, pessoas que se diziam que eram amigos, eram bandidos, criminosos, vampiros emocionais, demonstraram exatamente isso. E quando eu olhei para uma situação como essa, eu perdi o rumo, os meus valores começaram a cair. Mas lá no fundo do poço, eu falei para as pessoas: eu não vou tomar remédio, isso não fazia parte da minha vida. E eu comecei exatamente a ajustar essa perspectiva e comecei a ressignificar a dor que eu havia enfrentado, para que eu conseguisse sair do buraco. E foi exatamente assim. O que eu ensino hoje foi o que eu fiz. Então, independente da situação que você esteja vivendo, talvez eu esteja falando nessa noite para alguém que está amargando aí num quadro terrível de ansiedade. Primeiro ponto é você entender que você não é ansioso. Você está num estado de ansiedade. Você não é. Esse é o primeiro ponto para entender. Segundo, o que você precisa fazer é separar pensamentos de sentimentos. É papel e caneta. O que está pegando? Esse tipo de pensamento tem um padrão, ele está indo e voltando. Ele sempre vai e volta da mesma força. Então é isso que você precisa fazer. E entender que você é melhor que os teus pensamentos. Então, se eles estão vindo com um padrão altamente destrutivo, que está te sabotando, está te machucando, arrancando a tua linha de valores, está na hora de você enfrentar isso. E aí você enfrenta com as técnicas que eu ensino aqui. Então, cada situação tem muitas perspectivas possíveis, perspectivas diferentes. Então, uma chave incrível para você ter equilíbrio emocional é você parar por um instante e você então ressignificar, é você então alterar a perspectiva da maneira como você está olhando. É o fim? Qual é o pior cenário de uma situação como essa? Independente da luta que você está enfrentando, talvez eu fale nesse momento para alguém que está sofrendo um caso muito forte de estado de ansiedade agora. Qual é o pior cenário? A ansiedade não vai matar você. Depende muito da interpretação que você está fazendo para ela. Ou seja, se você está focando, quanto mais você foca em cima dela, mais você potencializa, mais você altera, mais você se sabota, mais você se destrói. Então, tire o foco do estado de ansiedade. Você não é os seus pensamentos, você não é melhor do que eles. Então, existem sim perspectivas diferentes. E acho que, por padrão, nós temos a tendência de escolher o pior.
Então, quando você está olhando para um quadro como esse, se você está num estado de ansiedade, você tá vivendo uma dormência emocional, uma dor emocional, ou, sei lá, o término de um relacionamento, sei lá o que você está enfrentando, que está te machucando, está te sabotando, está destruindo você. A tendência de cada um de nós é enxergar o pior. Você só olha qual é o pior cenário. Qual é o pior cenário? Vamos imaginar que você esteja enfrentando um término de relacionamento. Qual é o pior cenário? Você ficar sozinha? Não é término de relacionamento, é livramento. Se essa pessoa foi embora da tua vida, é livramento, não te merecia. É isso que você tem que encarar, é isso que você tem que entender. Não te merecia. Foi um livramento de Deus para a tua vida, coisas piores viriam. Então você ressignifica essa dor. Se é um outro quadro que você está vivendo, qual é o pior cenário? Fiquei desempregado. Qual é o pior cenário? Demorar para conseguir um novo trabalho, passar necessidades. Esse é o pior cenário. Agora, se eu vou focar nessa foto ruim do filme da minha vida, eu vou potencializar, eu vou dar força, eu vou dar combustível para esse tipo de coisa e vai potencializar o meu sofrimento. E vai potencializar as coisas ruins para a minha vida. Então nós temos a tendência de escolher o pior, porque os eventos negativos, eles influenciam a nossa mente para pensamentos negativos sobre esse evento. Então o evento negativo, ele acaba influenciando a tua mente, ela desperta um monte de lixo emocional que está dentro do teu aterro sanitário, do teu inconsciente, e vem te atormentar com pensamentos negativos. Tá vendo? Você não consegue mesmo. Você nunca vai ser feliz. O camarada te fez isso. A mulher te traiu. Porque você é isso, você é aquilo. Começa a arrancar os teus valores que você tem. Começa a destruir você. Começa a cada vez te jogar para baixo. Então o evento, que é a foto, ela entrou para dentro do teu subconsciente, o teu inconsciente, desenterrou lixos emocionais de crenças autolimitantes, de sofrimentos do passado, de bloqueios, de traumas emocionais que existem e estourou dentro de você, porque lá dentro começou a fervilhar tipo uma azia mesmo, e aí ele vem para cima de você, o teu córtex cingulado anterior, que ele é mediano, que ele é responsável por frear as emoções, está funcionando em segundo plano desativado, pum, passa direto, estoura no teu subconsciente, resultado, pensamentos negativos sobre o evento, a foto. Então, se tem a ver com término de casamento, se tem a ver com uma doença, se tem a ver com algo ruim, o desemprego, seja lá o que for, você focou. E aí você fica aqui, ó, só na foto, só na foto, só na foto, só na desgraça, só na desgraça, só na desgraça. E cada vez mais vai convulsionar os teus pensamentos de coisas ruins. Então, se você enfrenta um quadro difícil de um estado determinado de alguma área da tua vida, pare de focar no que não presta, pare de lamber feridas, pare de olhar para a foto que paralisou da tua vida. Existe um filme da tua vida, não uma foto. Você pode estar num período ruim da tua vida, mas não é o fim da tua vida. A vida só termina no apito final. Quando o juiz apitar o apito final, daí terminou a história. Mas enquanto não apitar, meu amigo, é só uma foto. Uriel, mas está doendo. Sim, claro que está doendo, mas faz parte da vida, faz parte do ciclo. Mas essa foto vai sair daqui quando você parar de focar nela. Quando você parar de olhar para isso que te maltratou, isso que te machucou, isso que te destruiu, e você ressignificar a sua dor, você vai sair do estado que você está vivendo. Então pare de ter a tendência, apesar de ser um padrão natural de todas as pessoas mergulharem para aquilo que não presta, para aquilo que é sujo, para aquilo que é imundo, para aquilo que te maltratou, para aquilo que te destruiu. Para que ficar dando ibope para desgraça? Para que ficar olhando para essa podridão? Para que ficar olhando para essa ferida que destruiu você, que machucou você? Para de olhar para a foto, tire a foto do lado e decida viver, decida ressignificar a sua dor, decida se levantar, decida dizer para você: basta, eu quero saúde emocional, as minhas células saudáveis se renovam a cada segundo, e comece a fortalecer a sua linha de valores, as suas crenças fortalecedoras, e pare de olhar para as coisas ruins que um dia fizeram contra você. Levanta para a vida. Você não é a porcaria, você não é o homem ou a mulher que nasceu para ser escravo dos outros, e muito menos escravo da sua mente. Você nasceu e foi criado por Deus para ser livre emocionalmente. Mas uma máquina incrível que se tornou terra de ninguém, que tem um pouquinho mais do que 1 quilo, tem escravizado você, tem te maltratado, e o pior, você permitiu uma vida inteira que jogasse lixos emocionais contra você, e você está entupido de lixo emocional. Basta!
Se distancie de pessoas narcisistas, pessoas negativas, pessoas que estão te machucando, pessoas que estão te maltratando. Considere outra perspectiva muito mais positiva para a tua vida. É possível sim vencer? É. Independente da luta, da dor, do sofrimento, da tragédia que você está vivendo, você pode dar a volta por cima. Você pode sair desse quadro. Entenda, não é você, é um estado que você está passando, é um período de tempo que você está passando. A maneira como você focar vai intensificar. Se você foca de forma negativa, você vai destruir você. E quando você destruir você, quem é que vai cuidar dos pedaços? Quem é que vai juntar os pedaços seus? Tá conseguindo entender? Então, quando você foca naquilo que é positivo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é bom, naquilo que tem sim a resposta para a tua vida, a tua história se modifica. Ah, o homem fez isso contra você, que se lasque o homem. Ele não te merecia, por isso que ele fez. Ah, foi a mulher que fez, ela não te merecia, por isso que fez. Foi livramento, Deus tirou essa praga da tua vida. Ah, foi os filhos que fizeram isso. Os meus filhos, Uriel, os meus filhos. E vai chorar até quando? Quem é que veio antes? Você está amando mais o filho do que você, rapaz. Está amando mais o filho do que você, mulher. Você veio antes, você precisa se amar. E quando você entender que o quadro tem que ser fortalecido do amor próprio, filho, fica em segundo plano, o filho veio depois. O filho não tem que estar acima dos pais, não tem que estar acima da mãe nem do pai. Marido não tem que estar acima de esposa, esposa não tem que estar acima de marido. Religião, patrão, empregado, seja lá quem for, não tem que estar acima de você. E tem muita gente sofrendo, amargando esse tipo de coisa. Existem outras perspectivas positivas. E você pode reverter esse ciclo de negatividade, mas depende de você. Então comece a procurar aspectos positivos em situações negativas. Eles estão lá. Ah, mas Uriel, eu terminei um casamento de 10 anos e agora eu estou sofrendo. Eu sei, claro que dói, é uma ferida que se abriu, mas é livramento. Dependendo da situação que acabou o relacionamento, é livramento. Deus arrancou dessa vida, da tua vida, essa pessoa que não te merecia. É livramento. E quando você olha para isso aqui, sempre vai ter uma perspectiva diferente de você se levantar. Sempre vai ter uma perspectiva diferente, mas depende de você. Depende de você olhar. Agora você fica lambendo as feridas, você fica na síndrome de Hardy, dia, azar, miséria, tristeza, nunca vou ser feliz. Aí o que vai acontecer com você? É tudo isso que você está pensando. Tudo que você foca, expande. Além da situação, então, específica, você sempre pode olhar para uma coisa incrível, gente. Uma coisa incrível que eu chamo de bênçãos fundamentais. Bênçãos fundamentais, eles te ajudam a equilibrar o seu estado emocional. E bênção fundamental, talvez você está se perguntando, o que é isso? Eu nunca ouvi falar desse negócio, é algo que eu inventei, né? Bênção fundamental. Em minha defesa, eu queria dizer para você que é algo adequado e algo descritivo que vai te ajudar a entender. Uma bênção fundamental é algo em sua vida pela qual você sempre deveria ser grato. Sempre deveria ser grato e grata. Vamos imaginar aí que tudo está pegando fogo, mas se você tem uma ótima família, é uma bênção fundamental. Se a família falhou, beleza, mas você tem uma excelente saúde, é uma bênção fundamental. Você tem dinheiro no banco? Uau! É uma bênção muito fundamental. Você tem emprego, está trabalhando, você tem uma bênção fundamental. Você ama, né? Você está amando, está sendo amado, é uma bênção fundamental. Ah, você tem um gatinho em casa que fica passando no meio das tuas pernas pedindo comida, esse sem vergonha, é uma bênção fundamental. Você tem um cachorrinho que sai lá no portão no dia de chuva para te encontrar, é uma bênção incrível, adorável e fundamental. Isso são só exemplos para a gente entender. Essas são as bênçãos com as quais você pode contar. Então, quando a vida lhe dá uma rasteira, quando a vida lhe dá um tapa na cara, quando a vida lhe dá um soco no meio do nariz, você não precisa se concentrar no tapa, você não precisa se concentrar no soco, você não precisa se concentrar na rasteira. Você pode olhar para as suas bênçãos fundamentais, olhar para a tua vida e para ver esse ponto de vista mais amplo. Apesar de tudo estar caindo, né, os pedaços, eu tenho um cachorrinho que me ama, eu tenho um gatinho que me ama, eu tenho isso, eu tenho aquilo, bênçãos fundamentais. Então, quando o seu carro quebra, você pode pensar na incrível família, de repente, que você tem. Quando o seu carro quebra, você pode pensar naquele cachorrinho que vai te esperar, mesmo que você esteja triste, vai lamber você.
E de repente o carro, ele não é mais um incômodo, ou ele se torna um incômodo menor do que você estava olhando e vendo como um golpe devastador. Então você começa a olhar de uma outra forma. Então não esqueça de algo muito importante, que é a primeira chave para o teu controle emocional. A primeira chave é você ajustar a perspectiva, enxergar com outros óculos, gente. Se você está olhando sempre com os mesmos óculos, algo está errado com você. Você precisa mudar os teus óculos para que você enxergue. A segunda chave agora, marca aí se você tem costume de anotar. A primeira então era mudança de perspectiva. A segunda agora é verifique as suas expectativas. Se você deseja ser emocionalmente então estável, você precisa entender que a vida é uma montanha russa. Existem coisas complexas, existem coisas complicadas e que vão te trazer instabilidade. Então espere que a sua vida seja uma jornada tranquila e você vai se encrencar, porque não é assim. A vida pode ser agradável, e de fato ela é agradável, mas nunca é tranquila. Você nunca está preparado, e eu nunca estou preparado para as coisas que vêm, para as coisas que ainda vão vir, para as coisas que já vieram. Você também não estava preparado. E na melhor das hipóteses, a vida é uma aventura muito agradável, mas ela é turbulenta. Aqueles que deixam as dificuldades da vida arruinarem o seu dia ou o seu ano, claramente não estavam esperando uma montanha-russa. Não tinham nem noção que existia uma montanha-russa, começaram a acreditar num conto de fadas para a vida deles. E não se prepararam. E aqui a chave é: verifique a sua expectativa, a maneira como você está enxergando a vida. E a vida pode ser mais cruel do que você imagina que ela pode ser. E se você espera uma caminhada tranquila no parque e se encontra em uma montanha russa, pode ser chocante e perturbador. De repente você está acreditando que a vida é uma vida tranquila. Até tem uma música do Zeca Pagodinho que canta assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. E tem muita gente mais ou menos assim: deixa a vida me levar. E o camarada não se prepara, e aí ele entra na montanha-russa, ele não está preparado, arrebenta ele e assim por diante. E pode ser chocante e até perturbador. Então não é que as montanhas russas sejam tão ruins, é que você nunca estava esperando elas. Então, quando eu olho para uma chave como essa, que é a que verifique as suas expectativas, ela é uma chave que ela está nos ajudando a entender que existem solavancos desconfortáveis. Existem quedas ocasionais. Existem quedas assustadoras em sua vida. E você não precisaria esperar ou predizê-las em um momento específico, mas sim estar ciente de que são ocorrências comuns em todas as pessoas. Só muda o endereço, gente. Então não existe o mito da grama do vizinho é mais verde. Ah, aquele lá é feliz, aquele lá está bem casado, e barará, e barará. Vai viver a vida dele para você ver. Aquele lá tem bons filhos, aquele lá tem um bom emprego, aquele lá tem casa, tem carro. Vai viver a vida dele para ver como é. E quando você olha para isso, todos nós passamos por solavancos nessa vida. Passamos por lutas, passamos por eventos negativos, passamos por situações complicadíssimas. Situações que vão nos maltratar, vão passar rasteira, vão nos dar soco, vão nos dar tapas. E pode pegar você totalmente desprevenido. E pessoas emocionalmente estáveis e fortes nunca ficam chocados ao ver um soco vindo em sua direção, porque apanham da vida. E por quê? Porque eles acabam não congelando, eles acabam não congelando como aquele cervo, né, que está passando na frente de um carro, a luz alta cega o animalzinho, ele fica travado e aí acontece o acidente, ele não consegue reagir. Mas uma pessoa que ela é emocionalmente equilibrada, ela se prepara para ser emocionalmente equilibrada quando se levanta as coisas ruins para vir para cima dela, ela não fica congelada, ela não fica paralisada, ela fica num estado mais ou menos assim: eu já esperava esse tipo de coisa, porque seres humanos são cruéis, seres humanos são ruins, seres humanos são narcisistas, seres humanos são vampiros emocionais, eu me preparei para esse tipo de coisa. Então veio o solavanco, veio a rasteira, veio o murro, veio o tapa no rosto. E aqueles que esperam que a vida tenha desafios e decepções serão os mais resistentes emocionalmente.
e terão estabilidade. Então, quando você se prepara, quando você ajusta aqui, para você ter uma ideia, a segunda chave, que é verificar a sua expectativa, você não fica imaginando um conto de fada, você não fica imaginando que nunca vai ter problemas, mas você sabe e entende. Claro, você confia em Deus e você ora, e você pede a Deus proteção, pede a Ele que te livre do mal, pede a Ele que te ajude, pede a Ele que livre a sua casa do luto, que livre a sua casa das doenças, e de fato muitos milagres e bênçãos acontecem, e muitas vezes demora anos. Quando eu perdi o meu pai 7 anos atrás, já fazia 40 anos que a morte não entrava mais na minha família, graças a Deus, e tomara agora que leve 40 anos de novo, no mínimo, para chegar de volta a essa situação, mas um dia vem. Mas isso faz parte da vida. Hoje eu tenho minha mãe com 80 anos, eu quero que a minha mãe viva pelo menos até 100 anos, mas a gente não sabe do futuro. Mas eu sei que um dia minha mãe vai fechar os olhos para essa terra. Isso vai me provocar muita dor, porque amo demais a minha mãezinha. E na vida, a gente, quando se prepara para esse tipo de coisa, a gente entende, não é só o idoso, às vezes o mais jovem também vai. Então é trágico, é terrível, mas é a maior certeza da vida, é a morte, um dia ela chega. E quando você se prepara como, Uriel? Como que eu me preparo para uma situação como essa? Amando a pessoa hoje, beijando a pessoa hoje, dando flores para as pessoas hoje, não esperando morrer para comprar uma coroa, que você vai pagar uma fortuna e que é muito explorado na hora da morte, vai pagar uma fortuna, comprar uma urna funerária caríssima, sendo que a pessoa não está vendo mais nada. Então não adianta encher de coroa. Eu sempre brinco e falo, gente, eu vou morrer com 140 anos. E se você for no meu velório com 140 anos, se prepara, tá? Não leve flores, porque uma das coisas que você vai chegar lá e vai perceber é o seguinte, que eu vou estar lá dentro daquela urna mortuária com 140 anos, meio churingadinho pela idade, mas eu vou estar lá deitadinho, vou estar de sapato, vou com o meu sapato para a cova e não vai ter uma flor em cima de mim. Se quer me dar flores, dê em vida, não depois que morre. Não adianta encher de coroas. Não adianta você encher de flores e dizer, nossa, que amava. Não adianta fazer um discurso bonito. Nossa, esse Uriel era gente boa. Faz o discurso bonito agora, não depois de morto. Tá conseguindo entender? Eu fui em muitos sepultamentos, para você ter uma ideia, e vi muitas pessoas gritando em cima de pessoas, pedindo perdão. Peça perdão hoje, libere perdão hoje, porque quando a pessoa morrer, não, já era, não adianta mais. Não adianta você ficar gritando em cima de um corpo gelado. Então ame agora, beije agora, não se canse de dizer eu te amo. Pergunta para minha mãe o que eu sempre falo para ela, eu não me canso de dizer que eu a amo, eu não me canso de dizer que ela é linda, que ela é especial, que é uma mulher incrível. Ela ri, às vezes ela diz assim, filho, mamãe tem 80 anos, então mamãe, você é linda. Não se canso de dizer isso, por quê? Para não chegar o dia em que a minha mãezinha estiver gelada, e aí sim eu querer beijar um corpo sem vida e dizer que a amo, então diga em vida. Fortaleça agora em vida, então se prepare para uma situação como essa em vida, não depois que morre. Quando você não se prepara, ou quando você não ama, quando você não honra como deveria honrar, vai querer honrar depois de morto, já era. Você vai sofrer e vai sofrer muito, e de nada adianta encher de flores, dizer que ama, fazer um discurso, porque todo mundo quando morre, geralmente fica bom, né? Vamos fazer os melhores discursos. Faça o melhor discurso hoje em vida. E se tem algo para corrigir, ajude a pessoa. Pode ser que a pessoa não tenha sido uma boa mãe, um bom pai para você, porque também não foram para ela. Mas cabe a você agora que tem aprendido e tem se libertado emocionalmente, chamar para uma conversa e dizer, mamãe, papai, você falhou assim, 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 assim comigo, estou assistindo umas lives de um camarada aí e eu entendi isso, papai, mamãe, mas eu decidi te perdoar por isso e vem cá, me dá um abraço, me dá um cheiro e eu te amo e acabou. Agora fica amargando com uma situação como essa, às vezes deixando de falar com o pai, deixando de falar com a mãe. A pior desgraça que existe na vida de alguém é fazer isso. E aí você vai se arrepender no futuro. Então aqueles que esperam que a vida tenha desafios e decepções serão os mais resistentes e emocionalmente estáveis entre nós. E a terceira chave e última dessa noite, crie um plano de ação. Se tudo mais falhar e você ainda estiver emocionalmente deprimido, não escapará, a menos que você tome uma atitude. É difícil escapar da turbulência emocional, às vezes, porque ela deprime o nosso sistema, ela acaba com a gente. Ela acaba com a gente. E quando nos sentimos mal, temos menos energia e menos força de vontade e menos ideias ainda, para você ter uma ideia.
E é incrível, né? Embora possa ser difícil fazer as coisas nesse estado, você ainda precisa ser capaz de começar a formar um plano de ação. Começar. Que passos você pode tomar para melhorar a sua situação? É isso que você precisa pensar. Olhar para a tua história, olhar para a tua vida, olhar para a situação que está acontecendo com você e tomar a decisão de você ir em frente, você mudar. Você descobrirá que simplesmente esclarecer a sua intenção é suficiente para você criar então uma centelha poderosa dentro de você que vai te levar para a ação. Avançar na vida, independente de onde você caiu, independente de como te machucaram, independente de como te maltrataram, independente de como te socaram. Avançar na vida é a chave para a saúde emocional, porque é o sinal definitivo de que você não desistiu. Não desista, insista, persista, mas nunca desista. Quando estamos inativos, nós silenciamos a nós mesmos e para o mundo que desistimos por enquanto. E quando você desiste, você deixa de ser luz, você deixa de ser bênção na vida de outras pessoas, que através da sua história poderiam ser transformados, através da sua história poderiam se reencontrar, através da sua história poderiam voltar a sorrir. E quando você desiste de você, você acaba destruindo uma série de outras pessoas que poderiam ser beneficiados aonde você venceu, aonde você caiu e aonde você se levantou. E desistir é obviamente uma ideia desanimadora, então não se deixe ficar inativo por muito tempo depois de um evento negativo te derrubar. Pequenos passos à frente são infinitamente melhores do que nenhum passo dado. Quando eu estava no fundo do poço e eu pensei em desistir, e uma noite trágica eu tinha saído inclusive da casa da minha mãe porque eu estava cada vez mais doente. E ela estava me deixando doente porque ela ficava o tempo inteiro lembrando da foto, da situação que havia me acontecido e chorando também pela pessoa que ela amava, porque fazia parte da vida há 27 anos. E eu pensei em desistir, eu cheguei a ligar para ela e disse que aquela era a minha última noite e eu estava desistindo da minha vida. E aí houve muito choro, ela pediu muito para mim, pediu encarecidamente que eu não fizesse isso, suplicou e a gente chorou muito juntos. E foi algo muito terrível, muito triste, e foi naquela noite que eu decidi, independente do que estava acontecendo, eu decidi naquela noite avançar na vida. Eu decidi continuar, mesmo que eu não conseguisse enxergar, mesmo que o nevoeiro fosse terrível, não enxergasse nenhum metro na minha frente, eu iria avançar. Pequenos passos eu comecei a dar, e eu comecei a estudar sobre a mente humana, mergulhei fundo e me especializei no estudo da mente humana, porque eu queria curar a minha mente. E eu curei a minha mente, eu saí do buraco, eu saí da desgraça que havia me jogado. E muita gente queria que eu ajudasse os outros, eu até me recusei num primeiro momento, e aí chegou o ponto então que eu vi o grito desesperado de uma pessoa, um jovem de 22 anos, que ele tinha ansiedade desde os 12 anos de idade, e agora com 22 anos ele tinha 3 crises de pânico por dia. E aí eu entendi que Deus estava me levantando para salvar homens e mulheres que estão mergulhados nos seus medos, nos seus traumas e também nos seus bloqueios. Então, por mais que a desistência seja uma ideia desanimadora, então não se deixe ficar inativo, pequenos passos e vá em frente, lute. E eu descobri que muito da minha saúde emocional é impulsionada por minhas atividades. Quando eu estou em um estado baixo e não faço nada produtivo, minha falta de produtividade reflete o meu estado mental e o reforça. E quando eu estou deprimido e me forço a avançar de qualquer maneira, minhas ações contradizem o meu estado mental. Tá conseguindo entender? Eu estou lá derrubado, eu estou lá no chão, mas quando eu decido avançar, as minhas ações querendo avançar, elas mudam o estado que eu estou vivendo. Elas contradizem um estado mental deprimido, e um novo, melhor estado mental ele é formado para alinhar as minhas ações. E isso acontece comigo, aconteceu comigo e acontece com as pessoas que eu atendo. Portanto, criar planos de ação e agir são muito úteis para reforçar a sua saúde e também a sua estabilidade emocional, o seu equilíbrio emocional. E eu percebo especialmente que esse benefício com exercícios, ele vem com exercício, ajuda, né? Ele fortalece, pois a resistência do peso representa a resistência que eu sinto na minha vida. E isso realmente me anima e me coloca nessa posição de combate. E eu termino a live dessa noite relembrando e recapitulando a live
A gente falou hoje aqui sobre ajuste de perspectiva, focalizando as oportunidades produtivas, melhor, as oportunidades positivas por eventos negativos. Então, substituição. Considere também as bênçãos fundamentais que estão à sua volta e tenha uma visão mais ampla. E nós ficamos mais vulneráveis à turbulência emocional quando nós nos concentramos apenas em coisas negativas, ou seja, a gente fica focando só na foto. Você fica só olhando para a porcaria da tua vida, para a coisa ruim que aconteceu, e aí você fortalece. E a Bíblia já falava sobre isso, assim como imagina na sua alma, e alma, o conceito aqui é a mente. O sábio Salomão já dizia, assim como imagina na sua mente vai ser. Depois a ciência que não acredita na Bíblia veio e comprovou, tudo que você foca expande. A maneira como você está focando a situação negativa da tua vida vai expandir dentro de você. A ciência então confirmou o que a Bíblia já dizia. A segunda chave que eu falei nessa noite foi verifique as suas expectativas. Você está esperando uma vida de bondade suave e previsível? Isso não vai acontecer e nunca vai acontecer com ninguém. Da próxima vez que algo ruim acontecer na sua vida, pense como um desafio. Em vez de um grande problema, pense como um desafio. E desafios foram feitos para serem vencidos. Esteja pronto para os desafios e eles não te pegarão desprevenido. Então, se você está num relacionamento com um homem, com uma mulher, se você está aí casada, você não se divorciou, aleluia, glória a Deus por isso, mas sempre se prepare para uma situação como essa, porque pode bater um dia na sua porta, e se você não estar preparada ou preparado para isso, você está encrencado. Você tem que se preparar para a morte também, por isso valorize as pessoas que você ama, as pessoas que estão à sua volta, tanto os mais idosos como os mais novos, porque um dia eles também podem partir, e aí você se prepara. Porque quando isso chegar, sim, você vai chorar a dor da morte, mas você não vai chorar o desequilíbrio, porque você se preparou para isso e você amou em vida. E não vai ter agora que ter que falar coisas que você se arrependeu por nunca ter dito e agora é tarde demais. E terceira chave que nós vimos nessa noite, crie um plano de ação. Este, na realidade, é um contra-ataque. Nós não podemos simplesmente ficar recebendo socos da vida e esperar vencer. Então a vida está te derrubando, a vida está te maltratando, a vida está te machucando. Temos que socar de volta, partir para a ofensiva. É a maneira de mostrar à vida que você não está com medo, que você não é fraco. Então é olhar para os teus problemas, para as tuas lutas, para o estado de ansiedade, o estado depressivo. Quer bater? Bate, vem para cima, mas agora eu estou preparado porque eu estou reassumindo o controle da minha mente, eu estou alterando os meus pensamentos, eu estou ressignificando minha dor, eu estou aumentando as minhas crenças fortalecedoras, eu estou fortalecendo, aumentando as minhas linhas de valores, restaurando as linhas de valores que foram arrebentadas, eu estou trocando pensamentos negativos por pensamentos positivos. Isso você está em ofensiva, você está devolvendo para a vida aquela coisa ruim que ela está trazendo para você, você está contra-atacando, mostrando que você não é fraco, que você não é medroso, que você não é medrosa. Mesmo que você se sinta assustado nesse instante, mesmo que você se sinta fraco, fraca, como todos nós às vezes nos sentimos, se você age dessa maneira, simultaneamente, cada vez mais, um passo de cada vez, vai recuperando a sua confiança e vai criar novas oportunidades na sua vida, oportunidades empolgantes e incríveis. Se você gostou do nosso bate-papo dessa live dessa noite, por favor, não esqueça de compartilhar. Pode ser que exista alguém, pode ser não, tem alguém aí fora que precisa ouvir o que você ouviu no dia de hoje. Então, ser de luz, homem e mulher incrível. Você nasceu para ser bênção nessa terra. Você nasceu neste mundo como um presente de Deus. Você não é uma porcaria. Você não é uma desgraça da sociedade. Você nasceu para ser feliz. Se você não é feliz, é a foto, lembra? É um estado que você está vivendo. Não é o filme da tua vida. Se você foi traída, se você foi traído, se te maltrataram, se te machucaram, se você ganhou a conta, está desempregada, desempregado, está sofrendo, teus filhos estão te maltratando, teus filhos perderam o respeito de você, não sei. Mas é a foto. Está conseguindo entender? É uma foto. É uma foto ruim tirada. E quando uma foto ruim é tirada, ela fica tremendo, ela fica tremida. Ela fica ruim, ela fica fora de foto.
de foco, mas ela não representa o filme da história da tua vida. E um filme, ele tem solavancos, um filme tem altos, um filme tem altos, tem baixos, um filme tem coisas boas, tem coisas ruins. Então olhe para a vida de uma forma diferente. Olhe para a vida a cada dia que você sentir que você acordou numa nova manhã. Faça uma prece a Deus e agradeça, diga a Deus, eu te agradeço porque eu estou viva, porque eu estou vivo. Quantas pessoas estão no cemitério? Quantas pessoas estão dentro de uma urna funerária, esperando o tempo para serem sepultadas, e você está vivo? Apesar das lutas, apesar da dor que você está sofrendo, apesar das lágrimas que você tem derramado a cada dia, você está viva, você está vivo. Então é uma foto ruim, é algo ruim da tua vida, mas vai passar. Acredite em mim, vai passar. Toda e qualquer ferida vai um dia cicatrizar, mas pare de lamber feridas, pare de arrancar a casquinha da ferida, se levanta, parta para cima. Tome uma decisão na sua vida de transformar a sua história. Não fique caído e sofrendo. Você caiu, você está aí caído, a vida te arrancou, a vida te derrubou, a vida te jogou para baixo, as pessoas te maltrataram, as pessoas pisaram em cima de você, as pessoas te machucaram. Eles são especialistas em fazer isso. Estão carregados de lixos emocionais e querem despejar os lixos contra você e fazem isso. Mas cada um nessa terra vai pagar por os seus atos. Existe um Deus todo-poderoso que está vendo, está olhando por nós. Você acha que Deus não viu o que um dia fizeram comigo? Claro que viu. E cada um vai pagar por aquilo que fez contra mim. Assim como eu vou pagar pelas coisas ruins que um dia eu fizer contra alguém, assim como você vai pagar pelas coisas ruins que se você fizer, todos nós. Mas pare de olhar para a foto, para a coisa ruim. Olhe para as coisas boas. Existem coisas boas na sua vida, sim. E uma delas, Uriel, eu não consigo enxergar, não tenho família, perdi minha família inteira, eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou num estado terrível. Mas você está viva, você está vivo. E estando vivo, podemos mudar a história da tua vida. Agora, se você tivesse partido, se você tivesse morrido, já era. Já era. Então acorde para a vida. Lembre-se que o jogo só termina no apito final. E o apito final não aconteceu na tua vida. Então pare de acreditar que você não tem valor, pare de acreditar que não tem solução para a tua história e comece a acreditar sim, você pode dar a volta por cima, você pode reviver, você pode ressignificar a sua dor, você pode reassumir o controle da sua mente. Essa terra que se tornou terra de ninguém, que é uma terra riquíssima e que tudo que você plantou, permitiu que plantaram, floresce, e o teu cérebro está entregando lixo emocional ou o resultado do lixo que uma vida inteira plantaram dentro de você, ou que você permitiu que se plantassem. E está na hora de você se levantar, porque Deus, quando fez você, Ele disse: governai sobre todas as coisas, e Ele te deu o controle, Ele te deu o domínio sobre todas as coisas, Ele te deu o domínio sobre essa terra, sobre essa mente. Você é o legítimo dono, você é a legítima dona dessa terra. Então tome posse dessa terra, se levante e diga que nunca mais. As pessoas podem jogar lixo contra mim, as pessoas podem me maltratar, mas eu escolho o que fazer com o lixo, eu escolho o que eu vou permitir que aconteça dentro de mim. E aí você se levanta, você vai diante do espelho, olha nesses olhos que tantas vezes derramaram lágrimas, e você diz para você que você é incrível, que você é especial, que você é linda, que você é lindo, que você nasceu para vencer, que você é amado, que você é amada, que você é imagem e semelhança do Criador, e que você se ama, e que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, e você tem saúde, que a sua mente é saudável, mesmo que não seja uma verdade presente, atual, aqui e agora. De tanto você repetir isso, o teu cérebro vai começar a se inclinar para a transformação e a cura emocional do todo o teu sistema emocional que existe dentro de você. Mas depende de quem? Depende de você. Se fez sentido o que a gente conversou, compartilhe. Alguém está precisando dessas palavras. E para a gente finalizar nessa noite, lembre-se, você não é os teus pensamentos. Você é muito melhor do que eles. E se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tá certo? Não esqueça nessa noite de fazer a sua rotina noturna, se preparando para dormir, falando as palavras que eu disse aqui essa noite, e inclusive incluindo nas palavras, se é para dormir, incluindo que você deita e logo pega no sono, porque Deus está ao seu lado, e você vai descansar, vai amanhecer, e vai ter um sono de qualidade, e vai amanhecer com muita saúde emocional amanhã. Tá certo?
Se você ainda não compartilhou, eu suplico, compartilhe, marque, fale de mim às outras pessoas e vamos aumentar o número de pessoas para assistirem essas lives para serem transformadas e transformados. Fique com Deus, fique na paz, um grande abraço, beijão no coração e eu me encontro com você então na próxima live. Lembrando então o recado no início, pode ser que amanhã a gente não tenha live devido à minha mudança, mas logo logo a gente estará aí conversando, estará juntinho novamente, talvez amanhã ainda, se der tempo, a gente pode se encontrar à noite. Um grande abraço, um beijão no seu coração, amo você e até então o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.